você precisa tirar 900 pontos na redação e eu não paro de te perturbar com essa ideia, ou seja, você tem que tirar mais de 900 pontos na redação para você realizar o seu sonho de, por exemplo, ingressar na medicina. É possível? É possível. O que você já sabe até agora, acompanhando as minhas dicas? Que você precisa estudar as competências, mas estudar de um ponto de vista concreto, de forma que você entenda como que elas se realizam, tá bom? Bom, eu trouxe para você competência 4 na minha dica. Se você gostou, clique no sininho se você estiver assistindo no meu canal. Joinha para que o YouTube te localize e te passe informação. A Júlia acabou de colocar vídeo, tá certo? Então, lá no material para te mostrar. Pessoal, competência 4. O que diz a cartilha? Diz o seguinte: competência 4, resumindo tudo que está aqui, se chama coesão. Coesão. Aí os caras vão falar assim, que é a substituição de termos ou expressões por pronomes pessoais possessivos ou demonstrativos, advérbios que indicam localização, contextualização, artigos, né, e tal. E eles vão falar o seguinte: também pode ser feita a substituição por expressões sinonímias, quando você troca um substantivo por outro, hipônimos e hiperônimos ou expressões resumitivas. Quem não sabe o que é um hipônimo ou hiperônimo, por exemplo, autor. Depois vem Carlos Drummond. Ó, Carlos Drummond de Andrade. Autor é hiperônimo, tá certo? Porque é o gênero. Carlos Drummond é a especificação, é o hipônimo. Se você fala, por exemplo, animal, e você fala onça, animal é hiperônimo, e onça é hipônimo, tá? Você também pode fazer recuperação com esses elementos. Mas eu ainda não estou explicando nada não, só estou falando que existe isso aqui. O cara vai falar para você lá naquela cartilha que tem várias formas de você fazer coesão. Mas aí não adianta falar para vocês que você nem sabe por onde você começa com esse assunto coesão. Vou te dar uma dica bem bacana para você nunca mais esquecer de como fazer coesão. Eu peguei aqui a redação de uma aluna que tirou 1000 na sua redação do Enem, a Silvia Fernanda Lima. O que aconteceu? É um trecho de uma redação dela, né, em que ela vai costurando as partes. Gente, por que o texto se chama texto? Porque texto é tecido, tá? A origem dessa palavra quer dizer isso. E tecido é aquele, vamos dizer, aquele objeto que é todo costuradinho, né? Ele é todo emaranhado, todo costurado. Então você vai para um lado, você vai para o outro, você vai para um lado, você vai para o outro. É isso que a gente chama de texto. Então, texto não é só você progredir, ou seja, colocar ideia nova. Não é só ideia nova. Texto também tem o quê? Ó, atenção. A ideia nova tem que ter um vínculo com a ideia velha, tá bom? Como assim? Vou te mostrar como que a Silvia fez na redação dela. Em primeiro plano, a estruturação do meio cibernético fomenta a conjuntura redigida pela denominada pós-verdade, traduzida na sobreposição do conhecimento fundamentado por conotações subjetivas de teor apelativo. Então a Silvia soltou aqui uma frase ultra filosófica, que a gente viaja, né? Mas a Silvia sabe cumprir competência. E ela trouxe, ó, nesse contexto, ou seja, antes da Silvia falar sobre os algoritmos como ferramentas de busca que fornecem fontes tais, ela trouxe a expressão nesse contexto. Ao utilizar o pronome com 2 S's, a Silvia vincula a informação nova à informação velha, tá bom? É muito utilizado, gente, pronome que tem 2 S's. Ele vai fazer o quê? Pronome com SS, sempre recuperar a ideia anterior. Esse, isso e o essa. Eles sempre vão buscar, ó, atenção, a ideia anterior, tá? Por isso que as pessoas escrevem assim, além disso, nesse contexto, entrou em outro período, desse modo, dessa maneira. Tá vendo? Guardou a dica? Guardou a dica? Além disso, nesse contexto, nesse sentido, desse modo, dessa maneira, tá? Então, você vai costurando. Sempre que abre um período, traga alguma informação que tem esse anafórico aqui, ou seja, esse pronome que recupera a ideia anterior, porque aí você não faz nada sem costurinha. E a melhor costura que tem, galera, é feita com os pronomes. De preferência com os demonstrativos, né? Eles não falham, eles são super bacanas, são nossos amigos.
Vou mostrar mais uma redação. Redação da Vanessa Tucci, tirou 1000 pontos na redação. Vocês vão ver a Vanessa agora trabalhando outras formas de coesão, além daquelas que eu mostrei para vocês. Ora, quando a Vanessa está escrevendo, ela vai passando os argumentos e aí ela chega no terceiro parágrafo dela e escreve essa expressão aqui, ademais. Por que ela faz isso? Ora, se a Vanessa tem 2 argumentos e ela apresentou num parágrafo anterior, que eu vou chamar de segundo, não é? Porque tem a introdução, então o segundo parágrafo. Depois ela entrou no terceiro parágrafo, então ela vai incluir mais uma explicação. Então ela vai usar um recurso, gente, de adição. Ademais, além disso, ela vai entrar com recursos de adição, ela vai colocar mais uma informação. Então ali foi feita a coesão deste parágrafo naturalmente com o anterior, tá? Que não tem aqui. Então ela vem, ó, a influência de milhares de usuários se dá pela negligência e abuso do poder governamental. Durante a Era Vargas, aqui era Vargas e poder governamental. A manipulação comportamental do brasileiro foi uma realidade a partir da criação do Departamento de Imprensa e Propaganda, que possuía a função de fiscalizar os conteúdos que seriam divulgados nos meios de comunicação usando o controle da população. Gente, o que ela fez? Ela citou poder governamental e ela quis trazer uma informação do passado. Ela vai trazer qualquer informação? Não, ela faz coesão com uma ideia governamental. Ela vai usar a Era Vargas, que funciona como um hipônimo, porque é mais específico, né? É um hipônimo, para buscar essa ideia de governamental, que é o hiperônimo, que é o mais amplo. Tá? É um recurso também bacana. Tá bom? Quem gosta de pronome, o cara chega aqui, ó, nesse sentido, porque vai no mesmo sentido, vai continuar falando de governo, né? Não mudou o sentido. Nesse sentido, vírgula, durante a Era Vargas, vírgula, olha, vai ficando cada vez mais lindo, tá vendo? E aí, vem cá, ó. Nos dias atuais, porque aqui ela falou do passado, ela vai jogar recurso de coesão para alternar agora. Não é nem recurso, ele vai usar anexo temporal, não é? Lá durante a Era Vargas, agora nos dias atuais, com o auxílio da internet, as pessoas estão cada vez mais expostas, uma vez que o governo, falou de Era Vargas, ó, ela continua falando do governo, não vai perdendo o nexo, tá vendo? Vai ficando tudo assim agarradinho. Possui acesso aos dados históricos da navegação que possibilitam a ocorrência de uma obediência influenciada, como ocorreu na Era Vargas, Desse modo, olha só, tá vendo? Viram como é que ela foi costurando? Ela não para de falar de governo. De que modo? Repetindo. Professora, mas você não acha ruim ficar repetindo palavras? Gente, é errado repetir palavra quando a gente repete palavras sem saber vocabulário, ou seja, você repete sem ter um propósito. Quando você repete expressões ou ideias para fins de coesão, você acerta a competência número 4. Ou você vai usar pronome, e eu te mostrei nesse sentido, desse modo, se for para você se opor contrário a isso, vírgula, e traz sua opinião contrária, não é? Contra isso, vírgula, traz a sua opinião contrária. Então, quer dizer, quando você vai usando esses pronomes, você vai promovendo a coesão, aquela costurinha, ou senão você pode usar usar substantivos, sinônimos, quando você fala de, por exemplo, você colocou governo, aí você falou estado, não são exatamente sinônimos, mas estão no mesmo campo semântico. Quando você fala governo e fala Era Vargas, então você está usando o quê? Hiperônimo e hipônimo. Então não pode começar, guarde isso, não pode começar nenhum período sem buscar informação anterior, tá bom? Beijo grande para você. Se você gostou, turma de redação, tem curso de redação para o Enem, incluindo interpretação de texto, para aquela prova carrancuda de língua portuguesa que você não consegue tirar nota naquilo, exatamente com técnicas de interpretação, e tem as redações para você corrigir e uma aula inteira com vários exemplos para você fazer a melhor redação da sua vida, embora estudar, embora para a universidade, tá bom? Beijo grande para você e até a próxima dica nossa.